Existem alguns problemas que é devido justamente por causa de estudar a Torá, o Tanakh no geral, traduzido, né? E a gente infelizmente perde algumas coisas. Existe um termo que eu quero falar a respeito, uma palavra que aparece algumas vezes e ela possui alguns mistérios por trás dela. E eu vou apontar qual que é e vamos. Se a gente conseguir ligar os lugares que ela aparece, a gente vai ver que tem um recado muito forte, tá? De uma coisa que eu tenho já falado aqui para vocês. Eu acredito que seja o mais antigo, o comentário mais antigo da Torá, das escrituras em geral, é um chamado Yalkut Shimoni, tá? Esse provavelmente pode colocar mais de 2.500 anos aí, bem antigo. E ele é gigante, ele é enorme. E uma das passagens, e uma dos comentários, o Yalkut Shimoni fala o seguinte sobre esse termo, que eu já vou falar qual que é. Esse termo pode ser comparado à esposa do rei, que tinha 3 amigos. Presta atenção. Um dos amigos havia um estado de tranquilidade, ou seja, a rainha tinha 3 amigos. O primeiro amigo viu a rainha em um estado de tranquilidade. O outro amigo viu a rainha em um estado de rebelião. Em um outro momento da vida dela, ela estava se rebelando contra o rei. E qual que foi a rebelião dela? Ela foi infiel ao rei, ou seja, o segundo amigo viu a rainha traindo o rei. E o outro amigo, que é o terceiro, viu a rainha em estado de desgraça, isolada e abandonada. Ou seja, depois que o rei descobriu, colocou ela para fora, e esse terceiro amigo viu que ela estava abandonada, ok? Esse termo, ele chama Eicha, em hebraico. Aleph, Yud, Kaf, Rei. Eicha, ele é um termo curioso, porque eu não sei como traduzi-lo para o português. Esse que é o problema. Não tem... Primeira vez que o Eicha aparece, ele aparece quando, depois que Adão peca e Hashem desce ao jardim do Éden e pergunta o que? Adão, cadê você? Onde você está? Esse aonde é traduzido como Eicha. Eicha tem uma conotação de aonde ou onde, porém não é usado no hebraico, no Ivrit moderni, no hebraico moderno. Isso é uma coisa do hebraico bíblico e também não é tão usual. As outras vezes que ele aparece, ele é dito por 3 personagens do Tanakh. E as 3 vezes ele está inserido como uma expressão de lamento. Que expressão de lamento que a gente tem em português? Tipo, sei lá, puxa, nossa, que pena, talvez. É uma expressão de lamento, sendo que o livro de Lamentações, em hebraico, ele chama Eicha. Não quer dizer necessariamente lamentação, mas é uma expressão de lamentação. Não teria uma tradução, pelo menos não que eu consiga chegar em português. Só que 3 personagens falam, né? 3 personagens falam. E isso vai começar a se conectar com o Yalkut Shimoni que nós lemos agora. Porque o que ele fala? Ele fala que a rainha tinha 3 amigos, certo? E isso é comparável ao Eicha. Então, esses 3 amigos que o Yalkut Shimoni está falando se referem aos 3 personagens do Tanakh que falaram Eicha. Ok? E quem foram esses 3 homens? Tá? Vamos ver aonde esse termo aparece as 3 vezes. O
primeiro está em Sefer Devarim, está lá em Deuteronômio 1:12. O primeiro capítulo de Deuteronômio, ele trata de Moisés repreendendo ao povo antes de entrar na terra de Israel. Então, o que acontece no livro de Deuteronômio? O livro de Deuteronômio, eu ouso até dizer que ele foi a primeira Torá oral. Tá? Por quê? Porque os 4 primeiros livros foram ditados diretamente por Hashem. Porém, o livro de Deuteronômio trata das palavras do próprio Moisés. Do próprio Moisés. É Moisés falando, não é Hashem falando. É Moisés falando. Então, a gente podemos vê-lo como o primeiro comentário da Torá. É o próprio livro de Deuteronômio. E Moisés começa falando o quê? Ele começa repreendendo o povo de todos os pecados que fizeram. Por que ele faz isso? Porque na sequência ele vai comentar a Torá, ele vai repetir toda a Torá. E ele precisava que o povo se arrependesse dos pecados da geração passada para que pudesse absorver a Torá de uma forma mais limpa, tá? Então o primeiro capítulo ele fala de tudo aquilo que o povo fez ele passar nos 40 anos de deserto. Todos os problemas que o povo trouxe para ele, o pecado dos espias, as reclamações do povo, os locais lá das serpentes e tal, ok? E numa dessas repreensões, Moisés fala o seguinte: como posso eu carregar vossos problemas, vossos fardos e vossas brigas sem ajuda? Aqui Moisés estava falando no momento que ele pediu para Hashem ajuda para julgar o povo, que Hashem pediu para escolher lá 71 homens e formou o Sanhedrin, ok? Contudo, esse versículo começa com Eira. Parece que Moisés falasse assim: puxa, que pena, por um acaso posso eu carregar o vosso fardo? Começa com Eira. Não tem como traduzir isso para o português, porque o que Moisés está falando não é algo que lhe causa pena, mas é algo que lhe causou fardo, peso, ok? Contudo, começa com Eira, e isso é interessante, tá? Então o primeiro amigo da rainha é Moisés, o primeiro que fala Eira, tá? A segunda vez que o Eira aparece, ele está no livro de Isaías, no capítulo 1:21, e fala assim: Eira, ela é chamada como prostituta, a cidade infiel. Aqui o profeta Isaías, o que ele está falando? Ele está falando quando Israel começou a idolatria, quando eles começaram a adorar outros deuses, e ele chamou Jerusalém, né, como prostituta, a cidade infiel. E ele começa o versículo como Eira. Então aqui já descobrimos 2 dos 3 amigos, tá? E o terceiro é o próprio profeta Jeremias, que escreveu o livro de Lamentações. E no versículo 1 começa: Eira, sozinha está a cidade, certo? E do que trata o livro de Lamentações? Da destruição do templo, tá? Ok. Então descobrimos quem são os 3 amigos, tá? É Moisés, Isaías e Jeremias, tá? São os 3 amigos. Quem é a rainha? Quem é a esposa do rei? Israel, é o povo de Israel, porque o rei nessa história é Hashem. Então Hashem, a esposa de Hashem é Israel. E os 3 amigos, Moisés, Isaías e Jeremias. Então já conseguimos desvendar os personagens dessa passagem do Yalkut que nós lemos, tá certo? Ok. E o que ele fala? Ele fala que o primeiro amigo viu a rainha em uma situação de conforto, de tranquilidade. O segundo viu a rainha em uma situação de rebelião. E o terceiro viu a rainha em uma situação de desgraça, tá? Isso é um caminho. É como certos comportamentos humanos eles se desenvolvem. Como certas
destruições ou coisas ruins que acontecem na nossa vida, da onde elas vieram. Muitas vezes questionamos, por que Deus que acontece isso comigo, isso ou aquilo? Talvez se a gente olhar esse caminho de forma reversa, a gente podemos nos tornar capazes de entender aonde certas coisas erradas das nossas vidas se originaram. Tá? Ok. Vamos lá. O primeiro amigo é Moisés. Ele viu a rainha em um estado de tranquilidade. Ok? Então estava tudo bem. Então com Israel estava tudo bem. Só que o que Moisés fala nesse momento? Desculpa. Como eu posso carregar vossos problemas, vossos fardos e vossas brigas? Sendo que Israel estava tudo bem. O que estava acontecendo? As pessoas iam até Moisés para buscarem a Hashem. Ok? Ele era a ponte entre o povo e Hashem. Então as pessoas quando iam atrás de Hashem, iam atrás de Moisés. E o que o povo levava, vamos supor, o que o povo levava perante Hashem? Os problemas. Deus, por que eu não tenho um carro? Deus, por que eu não tenho uma casa? Deus, por que eu não tenho um emprego? Deus, resolve meu problema. Deus, me dá um emprego novo, me dá dinheiro, me abençoa financeiramente, me torne próspero. Deus, destrua os meus inimigos, aqueles que me perseguem. Israel estava tudo bem. E o que levou eles a buscar Hashem? Desejos próprios, egoísmo. Eles estavam olhando para os próprios umbigos. Eles não buscavam a Hashem para conhecer a Hashem. Eles não buscavam a Hashem para conhecer as mitzvot. Eles não estavam buscando a Hashem para se desenvolverem espiritualmente, para serem pessoas melhores, para praticarem tzedakah. Eles estavam procurando Hashem por causa das briguinhas deles, por causa das necessidades deles. Ou seja, eles estavam formando um relacionamento com Hashem à base do quê? Da barganha. Tá certo? Então, tranquilo. O povo está bem, a pessoa está boa. Vamos barganhar. O que eu vou pedir para Hashem? Vou pedir acho que $1 milhão. Vou pedir um carro importado. Vou pedir um emprego novo. Tá tudo bem. Contudo, vem Isaías e fala Eicha. E ele é comparável ao segundo amigo, que vê a rainha em estado de rebelião. E engraçado, Isaías fala justamente da prostituição de Israel. Ou seja, quando Israel começou a adorar falsos deuses, quando caiu em idolatria. Tem que entender uma coisa, idolatria não é só religiões idólatras. Não é só sobre isso que trata. Idolatria, você pode ter idolatria, por exemplo, pelo dinheiro. O que te faz buscar Hashem? O que te motiva a buscar Hashem? É bênção. Você pode se tornar um idólatra, se já não for. E qual é o objeto da idolatria? É uma estátua de madeira, uma falsa imagem? Não, é a bênção. O relacionamento com Hashem baseado na bênção, a bênção vai se tornar seu objeto de idolatria. Você vai se tornar idólatra. Você vai se rebelar contra Hashem. Você irá traí-lo, assim como uma mulher trai seu marido contra o homem. É a mesma coisa. É isso que está falando. Ou seja, a barganha leva consequentemente o homem à idolatria. Tá certo? Aí vem o terceiro amigo e viu a rainha numa situação de desgraça. E vem o profeta Jeremias e fala Eicha. Em um livro onde relata a destruição do templo, a destruição da cidade de Jerusalém e o assassinato a sangue frio de boa parte da população de Israel pelos babilônios. Ok? Ou seja, está falando de destruição e morte. Às vezes a morte não é física. Às vezes a morte pode ser em uma área da tua vida.
Uma morte financeira, uma morte familiar. É morte, é destruição. O que está nos revelando aqui? Um caminho, é um processo. O que causa a destruição? O que leva o homem à destruição? É a idolatria. Contudo, o que causa a idolatria? Barganha. Barganha. Isso aqui é um processo. Primeiro erra é quando está tudo bem. E a gente começa a desenvolver um relacionamento com Hashem baseado na bênção. Eu quero ser abençoado. Vou seguir Torá, porque a Torá é bênção. Vou colocar uma mezuzá na porta da minha casa, porque eu vi vendendo na televisão. Eu vou colocar lá na porta, porque fulano falou que é bênção. Dá sorte, vai trazer prosperidade. Vai afastar Satã da minha casa. Eu vou colocar o talit na hora de orar, porque é bênção. Eu vou observar um Shabbos, ou um Pesach, ou um Hag aí, uma festa, porque é bênção. Vamos orar para que Hashem nos abençoe. Vem aqui, que aqui Hashem te abençoa. Pronto. É tudo que você precisa para destruir a tua vida. É tudo que você precisa, não precisa de mais nada. Porque inevitavelmente, sem que você perceba, esse objeto da bênção, essa sua necessidade material, ela vai se tornar a sua fonte de idolatria. Estão entendendo? E quando uma idolatria nascer na tua vida, vai ter destruição. Então muitas vezes a gente passa por certos problemas na vida. Eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema familiar, tem áreas da minha vida que estão destruídas, que eu não sou feliz, que eu não me acho. Vamos orar para Hashem para ele mudar isso. Talvez não seja a oração que vai mudar isso. Talvez seja como você se relaciona com Hashem. É diferente. Tem certas áreas da tua vida que você pode orar o que você quiser. Pode fazer a reza, pode fazer o que você quiser. Pode ir lá no Kotel, pode ir lá no Muro das Lamentações, bater a testa lá e que não vai resolver. Por quê? Porque o problema está na forma como você desenvolve o seu relacionamento com Hashem. E oração não vai mudar o seu comportamento. O que muda seu comportamento é isso aqui, é você mudar sua visão de vida, de mundo, de entendimento. A partir do momento que você mudar o seu comportamento e desenvolver um relacionamento com Hashem, pelo simples fato dele ser Deus, pelo simples fato de sermos todos povo escolhido, é indiferente se ele vai abençoar ou não. Diferente. Você não tem que fazer as coisas pelo que ele pode fazer. Você tem que fazer o que ele quer pelo que ele é. Quando você colocar essa ideia na cabeça e você começar a vivê-la, que nem diz lá na Mishnah, porque avot, seja como servo que sirva ao mestre sem esperar recompensa. Não espere recompensa, não espere ser abençoado. E hoje, aqui no mundo ocidental, infelizmente, somos massacrados com a ideia, com a existência de um Deus que é uma ferramenta de bênção. E muitos, por causa dessa influência externa ocidental, a gente cresce com o conceito de que Deus é um abençoador. Ou seja, ele deixa de ser Deus e se torna um abençoador. O que é isso? Isso é um absurdo. Infelizmente, pelo menos 99% das pessoas que eu conheço tem essa definição de Deus. Deus vai me abençoar, Deus vai fazer, Deus vai abrir. Ele faz. Mas a partir do momento que você vê Deus dessa forma, você já deu o primeiro passo para o erro.
inevitavelmente alguma área da tua vida vai ser destruída. Então isso é uma coisa para a gente pensar muito sério a respeito. Tá certo? Nunca tenham um relacionamento baseado na barganha com Hashem. Não o sirvam esperando retorno. Não façam isso. Sirvam a Ele por amor, por vontade, pelo fato de ser quem Ele é. Se Ele te der tudo, ou tirar tudo, Baruch Hashem. Ele tirou tudo de você porque você precisa que tudo seja tirado. Não porque Ele te odeia. Agora, se você entra na barganha e tudo é tirado, aí é uma outra definição. Chama-se punição. Aí é ruim. Tá certo, pessoal? É isso aí que eu quero deixar para vocês hoje.